Olá para você, como vai? Tudo bem? Que bom ver que estamos juntos mais uma vez aqui no Conexão Rural GM Pasto, o programa que leva até você as informações de como você ter um pasto de ótima qualidade. E esse é o objetivo do programa, né? Sempre levar essas informações importantíssimas para que você tenha grandes resultados, tá certo? Portanto, fique conosco, o Conexão Rural GM Pasto está começando agora e o assunto de hoje é como você controlar invasoras e pragas na sua pastagem. E a gente sabe que cada vez mais vem tendo aí ocorrências de pragas, de invasoras nas pastagens. É possível controlar? Claro que é. Nós vamos saber no programa de hoje, na participação do Armindo Kischel, que já está aqui conosco. O Armindo Kischel que vai trazer essas informações técnicas para você. Junto conosco também está o Daniel Diraimo, que é o nosso gerente de vendas. Ambos vão trazer essas informações técnicas num bate-papo gostoso, um bate-papo bastante interessante. Eu quero desde já convidar você, se quiser fazer sua pergunta, manda para a gente aí para o nosso e-mail, que é germipasto@germipasto.com.br. Tem o nosso telefone também à sua disposição, 0800 647 0050 e o 3389 6700, tá certo? O programa de hoje aborda então como controlar na pastagem pragas e também invasoras. Tem diferença aí, mas você me diz assim, você está pensando, mas a praga não é invasora, a invasora não é uma praga? Calma, vamos entender daqui a pouquinho esse assunto. Para a gente cumprimentar os nossos amigos aqui. Armindo, tudo bem com você? Bom dia, Éder, bom dia, Daniel, bom dia, produtores. É um tema bastante importante, já que nós estamos em pleno plantio das pastagens em grande parte do Brasil e as pragas invasoras são muitas vezes um fator limitante ou que atrapalha a formação, pode levar o pasto a degradar. E sempre ter bons cuidados nessa época do ano, nessa fase de plantio, é barato e tem bom resultado. Tá certo. Daniel Diraimo, tudo bem? Tudo bem, Éder? Bom dia, Armindo. Bom dia a todos. Grande satisfação voltar ao Conexão, falar do assunto importante, como o Armindo falou. É o momento de fazer a semeadura, é o momento de todo o planejamento, todo o trabalho feito anteriormente de preparo do solo, de calagem, adubação, ser coroado com um bom plantio, com uma boa formação de pastagem. E tomar alguns cuidados nesse momento, Éder, é muito importante para que o pasto realmente venha surtir o resultado, o produtor consiga chegar onde ele pretende, esse pasto durar o maior tempo possível. Então é muito importante tomar algumas medidas, tomar alguns cuidados nesse momento para que consiga chegar nesse resultado. E muitas vezes esses cuidados, essa orientação, o custo é muito baixo, ou quase nada, ou zero mesmo. Então é muito importante essas dicas, essas orientações para ter um excelente resultado. Com certeza. Bom, a gente roda muito por aí, pelo Brasil, pelo Mato Grosso do Sul, por outros estados, e a gente observa muito, né, vários pastos com invasoras, com plantas invasoras. Outros pastos, você vê que ele está pedindo socorro, né, Armindo Kischel? Tem pasto pedindo socorro no Brasil, não tem não? Muito pasto. Qual é o tamanho desse prejuízo de pasto degradado no Brasil por conta de invasoras e por conta de pragas, hein? Para ter uma ideia, o Brasil tem mais uns 140 milhões de pastagem cultivada. 60% dessas pastagens estão degradadas. 60%. Então são 70 milhões, 80 milhões que estão abaixo do potencial produtivo. E essa degradação causada por erro de espécie errada, malformação da pastagem, péssimo manejo, presença de praga e invasoras, falta de adubação. Isso são 6 itens fundamentais aí que levam o pasto a degradar. Mas esse problema que nós vimos aí, é claro que escolher espécie forrageira faz parte. Eu diria que o controle das invasoras, que é o tema de hoje, ele passa por 4 tecnologias muito simples, até barata, como o Daniel falou, ou de custo zero. Primeiro passo, se controla as invasoras com espécie, culturalmente, escolhendo uma espécie mais agressiva, cobre mais o chão, mais competitiva, usando mais semente, então culturalmente usando forrageiras mais agressivas em áreas de alta infestação de invasora, tanto anual como bianual, como também invasoras perenes, que é um grande complicador. Nós podemos controlar com preparo escalonado de solo, associado a controle com herbicidas, ou fazer as 3 coisas junto. Usar a forrageira adequada, um preparo escalonado e também retocar com herbicida. Ou seja, usando os 3 fatores ou combinado, nós vamos ter aí um controle eficiente das invasoras, porque o que acontece com as invasoras? Normalmente elas são adaptadas à região, são ao clima e ao solo, tem um banco de sementeira muito grande e não é palatável. Os animais não comem. Se existisse uma invasora, por exemplo, uma invasora é o nome de uma espécie invadindo outra. Então eu posso ter uma invasora no milho, que é um pasto para o gado.
Mas nesse caso que nós estamos falando, são espécies não palatáveis. Então o animal não come e ela predomina, sombreia, nutriente, água e acaba ajudando a degradação do pastagem, o problema das invasoras. Como também as pragas, a gente vai comentar, tendo praga tem que ter também uma eficiência de controle. As pragas também são controladas com forrageiras não palatáveis à formiga. Tem muito formiga, não podemos usar pânico ou um controle mais intensivo. Usar culturalmente e controle dessas pragas, formiga, lagarta, cupim. Hoje pode ser controlado, ou seja, as invasoras e as pragas, eu diria que um custo mais ou menos de controle é baixo, de 1 a 5%, mas que se não controlar pragas invasoras, compromete toda a minha formação. Com certeza, o produtor rural tem que estar atento. Bom, já ficou bem claro para o produtor rural, né? Invasoras são plantas que disputam ou que competem com o pasto. As pragas são insetos, formigas, cupins, corós. Essas são as pragas que também trazem prejuízo. E nós podemos até continuar o nosso bate-papo aqui, com a participação do Daniel Diraimo, sobre essa questão de pragas e invasoras, porque é um assunto muito interessante, viu? Porque tem muita gente que não entende por que a produtividade, o lucro está indo pelo ralo, se está... Não, mas eu tenho uma genética boa, eu tenho um gado bom. Só que o pasto, ele está respondendo no ganho de peso dos animais? Porque, Daniel, quando compete uma invasora com uma gramínea, o gado deixa de ganhar mais peso, não? Você tem o capim, ele vai produzir menos, né? Vai ter competição por luz, por água, por nutriente, por tudo, e o animal vai ter uma oferta menor de forragem, de comida. Consequentemente, o ganho de peso é comprometido, o resultado final é comprometido. E além de comprometer o resultado desse animal, desse momentâneo, com o passar do tempo, a coisa só piora. Porque, como o Armindo falou, como a praga não é palatável, o animal não consome mais o pasto, a cada ano vai piorando ou degradando cada vez mais essa pastagem. Então, você chega um momento, você tem 10% de invasora, 90% de pastagem, com o tempo isso vai aumentando a invasora e diminuindo a pastagem. Chega um momento que não tem mais pasto, só tem invasora, e aí o animal não tem o que consumir, por isso que o resultado não chega. Então é importante o produtor notar, e hoje é o momento, por quê? Porque é o momento de implantar essa pastagem. Se a pastagem for mal implantada ou mal formada, ela vai ser mal formada até o final, cada vez pior. Então é muito importante formar bem. A partir do momento que tem uma boa formação, manejar é mais fácil, manter essa pastagem é mais fácil. Agora, formou mal, o resultado já está comprometido. Por isso que é importante, como o Armindo falou, fazer um preparo escalonado do solo não tem custo nenhum. É só o tempo, é só no lugar de fazer passar uma grade nesse momento, é aguardar a chuva, esperar vir a sementeira e aí sim fazer o preparo. Utilizar uma quantidade maior de semente, como o Armindo falou, 5%, 3% é o custo total. Então, ao invés de colocar lá 500 pontos de VC de uma semente, colocar 600 pontos de VC é pouca diferença. Utilizar herbicida também é importante e também o custo é baixo perante o resultado que o produtor vai conseguir. Então, precisa, como o Armindo sempre fala, fazer um diagnóstico, saber onde que está pisando, qual é o problema daquela pastagem. E é muito comum, a gente ouve na prática, o produtor fala assim, eu tenho uma área, eu gradiei e veio praga. Sim, tem a sementeira, está lá. Como o solo estava intacto, não tinha contato dessa semente, não revolveu, não mudou essa semente de lugar, ela não germinou. Quando entra o preparo, ocorre a emergência dessas plantas invasoras. Então é importante o produtor estar atento para tomar esses cuidados. O que nós estamos vendo, Éder, são formigas. Isso também são pragas que vão atacar as plantas, principalmente no início da formação. Daniel, e esse ataque de pragas ou de formigas, de cupins, claro que ele vai fazer com que a planta diminua, né, a sua condição de produção. Abre espaço para a invasora, né? Exatamente. Primeiro, pensando em formação, vai haver falha, vai ficar a área sem formação, falha de estande. Fica as reboleiras, onde o produtor muitas vezes, a semente não formou, faltou semente. Não. O que acontece é o seguinte, vai ter falha realmente porque a formiga com a planta pequena vai matar toda a formiga. Essa é a saúva, Armindo? São várias espécies de formiga, mas provavelmente tem aí a cabeça de prego, tem a boiadeira, tem a saúva, mas quando ele está falando, uma formiga, em todas as forrageiras, ela carrega semente
e corta plantas jovens. Então, a formiga é um dano na formação, como ele falou, as reboleiras, e fica mal formado, e aí vem pragas, vem invasoras e compromete toda a formação. Então, o controle de formiga, isso é milenar o problema da formiga, que tem controles hoje, tanto como você tratar uma semente com fipronil, para você controlar a formiga antes com formicidas adequado, e também, então a formiga antes, durante e após o plantio, eu tenho que ter um controle, tanto com espécies, por exemplo, área de muita formiga, eu não posso trabalhar com uma região que só tem braquiária. Se eu botar pânico e muita formiga, vou ter um complicador, porque as braquiárias adultas, na grande maioria, não são palatáveis para as formigas, mas na fase inicial, a semente, nós temos também a quem-quem, que é uma formiga que carrega a semente. Então, os controles aí, surgindo formiga tem que ser controlado, e tem uma praga inicial muito importante que é a lagarta. Esse ano mesmo deu umas chuvas em algumas regiões aí, fim de setembro, houve uma brotação das forrageiras, uma brotação nova, com alta proteína, e as lagartas dizimaram grandes áreas aí também, e é um problema sério nesse ponto. Lagarta, o controle é basicamente químico, não tem cultural, porque a lagarta ataca todas as forrageiras. Então, esses cuidados na formiga e na formação, em regiões que tem cupim subterrâneo, e a lagarta, para mim, são as 3 pragas mais importantes e de controle. Já temos também o percevejo castanho, mas esse é difícil controle químico, mais é cultural, mais adubação, mas são as pragas que estão aí, o produtor tem que ter esse cuidado na formação. Voltando um pouco ao que o Adélio está falando, quando eu formo um pasto, a formação de um pasto é para 8, 9, 10, 20, nós temos um pasto com 32 anos, com 4 animais por hectare e com 20 arroba por ano. Ou seja, com os cuidados gerais. Mas eu quero alertar todos os produtores que o grande problema de invasoras e formação de pasto está em 2 sentidos. Preparo de solo, equipamento inadequado, apenas uma grade intermediária, não ter uma grade aradora para romper, principalmente invasoras perenes. Essas invasoras, o cambatá, a ciganinha, a falsa ciganinha, e todas essas invasoras mais agressivas aí, que nós temos cafezinho, por aí vai, leiteiro, e uma grade 32 polegadas, 36, para romper essa brotação. Uma grade intermediária e uma grade niveladora e plantio incorporando a semente com grade. Então, o maior problema hoje é preparo deficiente, equipamento inadequado, semente jogada a lanço, pouca semente e não incorporada. Então, eu diria que hoje você não tem problema com isso. Quando eu vejo uma área com muita invasora, com certeza tem erro no preparo, erro na escolha da semente e baixa taxa de semeadura. E ainda continuo dizendo, o melhor herbicida hoje para controlar invasoras de todos os tipos, sementeira, anual, perene, é uma boa semente. Então, o melhor herbicida hoje é uma boa semente. E uma boa semente é germipasto, né? É verdade, com certeza, viu, amigo? Não pode errar na hora de escolher a semente, não. Porque às vezes a gente faz uma economia que é a base da porcaria, muitas vezes, né? Eu vou economizar R$2, R$3 numa qualidade de semente. Com qualidade de semente, a gente não arrisca não, viu, produtor rural? Não pode arriscar com qualidade, não. Porque às vezes você fica pensando em economizar um pouquinho, o prejuízo depois é muito grande. E a gente não quer que isso aconteça com você, viu? Não é o nosso desejo, não. Olha, nós preparamos uma matéria que fala justamente sobre esse assunto, né, de invasoras, de pragas, que trazem prejuízos na sua produção, mas que você pode controlar. Veja aí nesse vídeo as dicas para você. A Germipasto se preocupa com a qualidade da semente que vai chegar à sua propriedade. Por isso, a equipe responsável pelos campos de produção desenvolve um rigoroso processo de controle e eliminação de plantas daninhas. Assim, o produtor rural tem absoluta certeza de que não vai levar sementes de plantas daninhas para a propriedade. Os campos de produção da Germipasto são formados por sementes básicas da Embrapa e de alta pureza. As sementes convencionais obedecem
obedecem o nível de tolerância do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, mesmo assim, são beneficiadas, o que também garante a qualidade da semente. E se mesmo sabendo de tudo isso, o produtor ainda teme levar para a propriedade sementes de plantas daninhas, a Germipasto oferece as sementes incrustadas, totalmente livres de qualquer invasora. Entre em contato com a Germipasto e garanta a segurança da sua propriedade. Claro, segurança é tudo, é fundamental. O produtor rural, quando vai fazer a formação do pasto, tem que pensar também na segurança daquilo que está investindo. Ou não tem? Não tem que ter essa segurança? Claro que tem que ter, porque o produtor pode gastar dinheiro à toa e depois ainda ter que refazer os serviços, né? Bom, o Daniel e Armindo, a gente está falando sobre esse assunto muito importante e o Armindo ele tem muitas informações técnicas porque vive isso na prática, você também vive isso na prática. O produtor rural muitas vezes ele está lá na fazenda e fala, olha, já passei por esse problema, essa dor de cabeça, mas não consegui resolver. Armindo, como é que controla as invasoras, hein? Tem jeito de controlar quimicamente, mecanicamente, como é que é? Nós vimos que culturalmente com a espécie forrageira, aumentando a taxa de semeadura, um preparo escalonado para reduzir o banco de sementeiro do solo e o controle químico. Mas tem um detalhe importante que a gente vê muito, produtores que fazem um preparo de solo não tão adequado, ou fazem, joga a semente a lanço na superfície e passa uma gaiada. Então gaiada não é equipamento de plantio de pasto. Então hoje a semente, como qualquer semente do mundo, tem que ser incorporada, ou na linha de plantio, ou incorporada com uma grade. Em pequenas propriedades até a tal matraca, mas tem que incorporar a semente. Então, quando nós botamos uma grade pesada, 32 polegadas, viemos com uma niveladora, o solo está pronto para receber qualquer semente. Nós podemos jogar lanço, uma semente de capim, e incorporar com uma grade. Então, a função da grade, se o solo está muito solto, fecha a grade, ela passa rolando na área, e se tiver mais torrão, mais invasor, abre 1, 2 dentes. Semente de pastagem, pessoal, é de 1 a 5 centímetros, de 1 a 6 centímetros, não é em cima. Então a função da grade, joguei a semente, a grade vai passar na área, vai matar toda a invasora que germinou. Gradeei 4, 5, 10 dias, a invasora já apontou. Eu vou matar a invasora apontada, vou destorrar o solo, vou emparelhar o solo, vou incorporar a semente de 1 a 6 centímetros e vou matar toda aquela sementinha que ia germinar das invasoras, estão pré-germinando debaixo da terra. Passou a grade, então eu reduzo o banco de sementeira e eu coloco a semente do capim em condições de umidade favorável. O que acontece hoje em dia? Jogou a lança, a semente, está em cima, a 3, 4 centímetros de umidade, a semente não germina em cima porque não tem umidade e a invasora vem germinando. Quando dá a primeira chuva já está verde o campo. E é de invasora, não é de pasto. E aí o controle é muito, muito caro. Então esse controle de incorporar tem banco de sementeira, preparo profissional, incorporar semente com grade, aumenta a taxa de semeadura em 5, 10%. Agora, jogou a semente, incorporou ela com 5 a 10 dias germina. Começa a germinar. E aí vem invasoras, sempre tem banco de sementeira, vai vir as invasoras. E aí o grande dica, eu rodo o Brasil inteiro e encontro muito pouco isso. Vem a sementeira, a semente com capim e as manchas de invasora, ou no malhador, ou no sal, ou na aguada, ou em faixa, ou em mancha, ou em toda a área. Surgiu as invasoras, 4 a 10 folhas, 24, 30 dias após a emergência, folhinha mole, eu com qualquer herbicida eu controlo essas invasoras. É aí o ponto de controlar. Eu pego um pulverizador, vou nas manchas, aplicando herbicida. Posso até, depende de uma invasora tipo de baixa agressividade, que fácil de controle, a própria corda de viola, o próprio caruru e outras aí, malva, eu posso jogar um herbicida barato, de 12, 15 reais o litro, 1 litro por hectare, a base 2,4-D, eu controlo. E essa dica é importantíssima, porque muitas vezes essas manchas, né, por conta da ação do vento, dos pássaros, começam a distribuir mais sementes dessas invasoras que ficaram naquela mancha de invasora. O grande problema que nós notamos é o seguinte, então se ela tem algumas invasoras mais agressivas, um aça-peixe junto e tal, uma guanchuma, uma malva com mais idade, usa 1,5 litro
de um produto à base de piclorama e 2,4-D, o mercado está cheio de produtos aí para controlar. 1,5 litro, 2 litros. O importante é controlar. O custo, fala do custo. O custo é, se eu usar um 2,4-D, 12, 15 reais por hectare de produto, mais aplicação. Se usar, por exemplo, um piclorama mais 2,4-D, vai gastar uns 40 reais por hectare. Mas eu quero qual é o seguinte, Isso aí. esse controle na fase inicial, eu mato as invasoras e o pasto vem exuberantemente, ocupando os espaços. Se eu atraso o controle, o mato vem na frente, abafa o capim. Quando produtores esperam 90, 120 dias, lá no meio de março vem aquele monte de fedegoso, guanchume e malva, vem e gasta. Aí gasta 5 litros de herbicida, gasta 150 reais, 5 vezes mais herbicida, mata a invasora, mas não tem mais o capim. O capim está Já foi, né? Competiu, Sombreou, morreu o capim. Morreu o capim, olha. E olha, a invasora botou sementeira naquele lugar. Mais semente. Nós temos uma dica, Armindo, para ajudar o produtor a controlar, mais que vai economizar, mais barata do que o produtor esperar aparecer essas manchas para depois fazer o controle químico, gastar 40, 150, como você falou. Então, vamos falar agora de uma maneira do produtor. Vem para cá para a gente a imagem, para a gente conversar com o produtor aqui, olha, olhando para ele aqui nos olhos do produtor. Nós temos uma dica para você, produtor, para ajudar você a evitar o aparecimento de manchas durante a formação da sua pastagem. Você pode me ajudar nisso. Qual que é a dica, Daniel? Éder, utilizando a VDTEC, por quê? É justamente ter formação uniforme. Você consegue colocar, como o Armindo falou, se você tem um bom preparo, coloca a quantidade de semente ideal e bem distribuída, essa pastagem vai competir com essas invasoras, vai competir com essas plantas daninhas. E incorporar é importante também. Exatamente. Pode esquecer da incorporação. Com a VDTEC já faz as duas operações numa só. O produtor economiza, Éder, de 35 a 40 reais por hectare por fazer as duas operações numa só. Então, além de distribuir de forma uniforme essa semente, que é muito importante, fazer a distribuição perfeita da semente, fazer a incorporação junto na mesma operação, como nós estamos vendo aí, e além de economizar de 30 a 40 reais por hectare vai evitar gastos, né? Exatamente. Com a má formação da pastagem. Porque olha só a conta do Armindo. A pastagem mal formada, onde aparecem manchas de invasoras, onde tem essas manchas, e aí aonde são as manchas que aparecem comumente? Malhador, onde mais, Armindo? Água. Onde o gado mais bate, né? Então, apareceu ali. E é claro que a gente sabe que elas vão tomando conta. Então, para evitar que isso aconteça, uma boa formação de pastagem vai evitar que você tenha gastos desnecessários. Como é que faz isso? Com a VDTEC 190. Porque além de você economizar já na formação da pastagem, porque você já economiza uma operação, você vai evitar que apareça invasoras na sua pastagem. E você muitas vezes está gastando aí com invasoras 40, 150, você falou dois valores aí? Até 150 reais. Até 150 reais. Agora, Éder, pode ter mancha, mas tem regiões que de vários anos pasto degradado, que o banco de sementeiro de invasor é em toda a área, 100% da área. Então, você controlando nessa fase inicial, gastando pouco, e aí que eu sempre digo, a semente, quem vai competir para depois não deixar mais as invasoras voltarem, é a formação do pasto, é stand de semente, é a quantia de semente. Então, aí vale para todo o Brasil, tem problema de invasoras, vamos aumentar a taxa de semeadura, vamos gastar, que o Daniel falou, botar mais 100 pontos de IVC, vamos botar, quem sabe, mais 2 quilos de semente por hectare, vamos gastar aí 20 reais, 30 reais. Mas aí não é gasto, é investimento. Investimento, porque eu vou colocar o gado antes. Então, na verdade, eu sou taxado o cara que bota muita semente. Eu que tenho garantias. Eu não posso correr o risco de uma seca. Agora, semana, um grande cliente da Germipasto, fazenda Santo Antônio do Paraíso, está plantando mais de 2.000 hectares. Me ligou, olha, parou a chuva, o que eu faço? Planta. Nós estamos já em novembro, vem dezembro com chuva, e a taxa de semeadura foi assim, 30% mais do recomendado. Para quê? Para o passarinho, para a seca, para as invasoras, para garantir uma boa formação. Então, chegou nessa época, mesmo algumas regiões que ainda tem pouca chuva, vão botar, agora não pode botar por cima a semente. Jogou a semente, incorporou ela no solo, nós vamos garantir uma boa formação. Sempre usando uma segurança mais de semente. Com certeza. Bom, Daniel, então vamos falar um pouquinho sobre a economia, porque eu gostei dessa conversa da economia. O Armindo falou que se o produtor rural fizer uma má formação de pasto, pode gastar até 150 reais a mais com o controle de invasoras.
Com a VDTEC 190, vem cá, Daniel, vem aqui, vamos ficar pertinho da VDTEC aqui, vem aqui. Isso, fica aqui pertinho da VDTEC, daqui a pouquinho nós voltamos com o Armindo Kischel para falar dessa questão técnica, vai preparando já para a gente falar de pragas, formigas, cupins e outros assuntos. Inclusive hoje tem um assunto que nos pediram, viu, Daniel? O pessoal de Minas Gerais pediu para a gente abordar hoje um assunto sobre produção de silagem. De capim, né? Dá para a gente abordar esse assunto no programa de hoje ainda? Vamos ver se o Armindo sabe, né? Pode ser, professor? Vamos ver se ele nos ajuda. Tá certo. Atenção, Minas Gerais, que pediu para a gente aí falar sobre silagem de capim, como fazer a silagem do capim. Nós vamos tratar esse assunto também no programa de hoje, não está dentro do nosso assunto, mas a gente vai atender o telespectador, tá certo? Daniel, falando aqui da VDTEC 190, nós sabemos que ela reduz já uma operação, porque ela faz as duas operações ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela distribui a semente e depois você vem incorporando com a grade atrás. Agora, nessa questão de controle de invasoras, ela ajuda a controlar a invasora, consequentemente ajuda o produtor a gastar menos, é isso? Exato, Éder. É o resultado final, é coroar realmente o preparo, a adubação, a calagem, todos os processos anteriores feitos, colocar, como o Armindo falou, colocar a semente no lugar certo, colocar a semente bem distribuída para ter a boa formação. E tendo uma boa distribuição das sementes, tendo as sementes bem distribuídas e bem incorporadas, germina mais, elas vão, consequentemente, combater as pragas, vai evitar que venha a praga. Então, por isso é muito importante fazer uma boa distribuição. Éder, usando uma máquina bem regulada, uma máquina boa aí no mercado, qualquer máquina vai resolver o problema. Só que a VDTEC, além de garantir essa melhor distribuição da semente, tem o fato da economia, fazer já as duas operações em uma só. Então, além de garantir uma boa distribuição das sementes, vai proporcionar também a economia direta de R$30 a R$40 por hectare. Nós estamos vendo imagens da VDTEC sendo utilizada na integração lavoura-pecuária, na formação de palha para o plantio direto. A VDTEC pode ser utilizada para outras funções também, além de distribuição de semente para a formação de pastagem. Nós falamos sobre pragas. A VDTEC é utilizada também, Éder, para distribuição de iscas de formigas em área de pastagem, em áreas de eucalipto, em outras áreas. Então, mas pensando em formação de pasto, que é o nosso assunto de hoje, a VDTEC vai distribuir melhor a semente, fazer a distribuição uniforme dessas sementes, 50, 60, 70 sementes por metro quadrado, que é muito importante, é uma grande quantidade de semente para competir com as plantas invasoras. E como nós estamos vendo, a VDTEC está ali na frente, ela é ligada na bateria do trator, o operador fica com o controle onde aumenta e diminui, liga e desliga a VDTEC, e aí o operador, já na mesma operação, faz a incorporação das sementes. Isso gera de R$35 a R$40 por hectare de economia, ou seja, o produtor paga a VDTEC trabalhando, ele tem essa economia direta na formação de pastagem. Daniel, tem outra economia na VDTEC e também, não só economia de gastos, de custos, mas também no que se refere à possibilidade de você levar para a formação da pastagem invasoras e pragas. Por quê? A VDTEC ela é apta para sementes puras ou incrustadas. Ou seja, o risco do produtor levar através de sementes que têm pureza menor do que essas que a gente está falando, né, é muito grande. Então, com a VDTEC, não. Como ela é apta só para sementes puras ou incrustadas, o produtor vai diminuir o risco de levar invasoras para dentro do pasto. Exatamente, Éder. É outro ponto muito importante, além de custo direto, né, na própria semente pura, custo de transporte, custo de toda a logística, por estar levando semente pura, exatamente, minimizar o risco de contaminação, tanto com plantas invasoras, com pragas, com nematóides, outras pragas que podem estarem agregadas ao material inerte que vai nessa semente. Além de estar pagando esse material inerte. Exato. O produtor, quando compra sementes que não tem um alto valor cultural, um alto VC, ele está pagando pela sujeira. Ele paga por terra, ele paga por palha, ele paga por essas invasoras, e isso tudo não gera planta, né? Não gera pastagem. Então, como você falou, paga por um produto que não serve. Então, trabalhando com a VDTEC, além de trabalhar com semente pura, que é mais barato o custo dela por hectare, todo o custo de manejo dessa semente, é mais barato também a distribuição da semente e evita riscos de levar contaminantes. E já essa economia direta, mais uma vez, de R$35 a R$40 por hectare por fazer as duas operações. E aí, Éder, hoje, produtor rural que já preparou o solo, que já está com a área pronta, como a Armindo falou, é o momento de fazer a semeadura. Nós estamos no final de novembro, momento de distribuir a semente no solo, nós vamos ter uma condição especial
Sim, eu sei que você ia me perguntar. Eu tô aqui, Armindo, olha, eu tô aqui coçando a língua, viu, para perguntar para ele. Daniel, tem condição especial para hoje ou não tem? A equipe Nota 10 está lá à disposição do produtor rural em todo o Brasil, aqui na nossa central de atendimento, para levar para você, então, além da VDTEC 190, economizar agora, mano, por mais que você tenha comprou semente pura, pode utilizar a VDTEC 190 e ter todos esses resultados aí na sua propriedade. Ainda não adquiriu sua semente? É o momento de entrar em contato com a equipe Nota 10, através do nosso 0800. Mas a compra casada, compra a semente da GM Pasto e leva também a VDTEC. Exato, Éder, tem essa possibilidade. É só entrar em contato com a nossa equipe e fazer um bom negócio. Hoje, Éder, o produtor que entrar em contato para adquirir semente incrustada vai ter um desconto. Aquele descontaço. Qual que é o desconto comum da praça aí, Éder, quando você sai no mercado? 5% no máximo, porque às vezes eu vou para o comércio aqui, rapaz, é uma briga danada. Quanto você me dá de desconto aqui? 5%, mas 5% não é desconto, viu? Desconto, na minha época, desconto bom era 10%. Na sua também era, não era? Claro. Você fala 10%, eu estou feliz da vida. E 10% faz uma diferença muito grande quando você fala em desconto, viu? É que eu sou mais novo, né, Éder? É verdade, ele não mas vamos lá, Éder. Quem tem mais de 50 como eu e o Armindo, lembra-se que o desconto da praça de praxe era os 10%, né, Armindo? Então vamos trazer esse desconto para hoje, Éder? Vamos levar esse desconto para o produtor rural? Agora é da sua época. Agora é da minha época. Então vamos trazer hoje para a nossa atualidade, trazer esse desconto. Então o produtor rural que ainda não adquiriu sua semente de pastagem, que precisa reformar sua pastagem, entre em contato com a equipe Nota 10, 10% de desconto para você fazer um bom negócio, adquirir suas sementes e ainda ter oportunidade de adquirir a VDTEC 190 e garantir essa melhor formação, mais barato, com economia só com a VDTEC de R$40 por hectare, além do diferencial de semente, além desse desconto de 10%. Então é o momento de pegar o telefone, entrar em contato com a equipe Nota 10, através do nosso site também, encontrar o consultor mais próximo à propriedade para poder fazer uma visita, levar todo esse diferencial e essa condição comercial interessante. 0800 647 0050, ligação gratuita de todo o Brasil. E quem está aqui em Campo Grande, 3389-6700. Você sabe que a palavra desconto está abolida do mercado, viu? Hoje não se fala mais em desconto no mercado, não. Raramente as empresas, as grandes atacadistas, supermercados, é que fazem uma campanhazinha de desconto. Mas normalmente numa empresa que você vai, aconteceu comigo essa semana, fui lá comprar um produto, né, R$72 o produto. Falei, olha, dá um desconto para mim, eu vou pagar à vista, tá? Tiro R$2. R$2 é quanto por cento? Não dá 2% de desconto, não dá 1% de desconto, né? 3%. 3%, Armindo? 3% de desconto. Então as pessoas, a palavra desconto está abolida do mercado. A pessoa que ela faz, deu 71, 72, faz 70. Na GM Pasto não. 10% de desconto para você pegar o telefone e ligar agora. E 10% de desconto é uma diferença muito grande quando você está falando em sementes forrageiras, em formação de pastagem. Reduzir custo com a VDTEC 190, em torno de R$40 por hectare, é também considerável. Claro que se você for formar aí 200, 300 hectares ou até menos, porque você acaba até pagando a VDTEC com essa economia. Então é isso que nós queremos, que você tenha um bom produto, com o preço justo e ainda que traga para você, através do produto, redução de custo aí na sua atividade, tá certo? Éder, por mais que a VDTEC não tivesse essa redução de custo de R$35 a R$40, só pelo fato de fazer uma boa distribuição da semente, fazer a incorporação, mesmo que seja depois, mas fazer uma boa distribuição da semente, ter um pasto bem formado, o Armindo pode falar melhor que isso. Quanto isso vale? Entrar com os animais, ter a formação melhor, ter o pasto melhor formado. Ou seja, parte de não ter praga, ter uma pastagem que vai durar mais tempo, conseguir antecipar a entrada dos animais, são várias os resultados a mais que o produtor vai ter. E a VDTEC ainda proporciona essa economia direta na formação. Olha, e não tem tamanho de produtor rural para utilizar a VDTEC não, viu? Nós temos um cliente chamado Laucídio Coelho Neto. O seu Laucídio, ele descende de uma das famílias mais tradicionais da pecuária brasileira, do Mato Grosso do Sul. Foi presidente da Associação dos Criadores aqui do Mato Grosso do Sul, acho que por 6 ou 7 gestões. É um homem que é muito conhecido, né, pelo seu trabalho, pela sua atividade. Inclusive, nós fomos até a fazenda dele, Fazenda Engenho, e lá ele realiza o plantio, sempre realizou a plantio por avião. Depois que conheceu a VDTEC, está usando também a VDTEC. Com certeza. Não é isso? Economia também, né? Produtor, nós já mostramos aqui produtores tirando o avião, como o Laucídio,
colocando nas barras do pulverizador, fazendo adaptações para poder Fizemos uma matéria lá, viu? E nós vamos acompanhar agora de perto essa evolução da pecuária brasileira também na Fazenda Engenho. Acompanhe aí. A Fazenda Engenho do seu Laucídio Coelho Neto é uma referência de investimentos certos, autoprofissionalismo e, é claro, lucratividade. Localizada no município de Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, a Fazenda Engenho tem como tradição o plantio aéreo para a formação das pastagens. Bom, lá no Engenho nós temos usado bastante a plantação de capim com um avião. Né? Nós temos a integração agricultura-pecuária, né? E geralmente a gente joga a semente do avião em cima da soja. Joga com o avião para não amassar a soja. E eu tenho uma área da fazenda que ela é um pouco acidentada e com bastante pedra, né? Nessas áreas o trator sofre muito, né? Ele torce muito. E isso faz com que essas máquinas que tem aí, como ela torce, ela não consegue cumprir a largura, a faixa que está programada, né? Porque corta de um lado, aumenta do outro, né? Então, por isso eu prefiro o avião. Então, tem sido assim, vamos dizer, talvez 90% do que a gente planta lá no engenho é com avião. Mas, evidentemente, sempre a gente precisa de alguns retoques, né? Sempre ficam algumas áreas pequenas também que não vale a pena mexer com avião. Mais recente, a VDTEC também está presente no plantio das sementes forrageiras. É uma máquina elétrica, ela pode fazer um serviço só, né? Porque ela joga na frente do trator e a grade vem atrás, já vem incorporando. Ela consegue jogar sementes em que precisam de baixo volume, né? Posso jogar aí 5 quilos, 7 quilos por hectare, até menos que isso, que nessas outras máquinas isso nem sempre a gente consegue. Seu Laucídio, quais outras vantagens que o senhor viu na VDTEC? Me parece-me que ela tem uma máquina que joga com bastante precisão e ela pode jogar na frente da grade, né? E isso faz uma economia de uma operação, uma qualidade de serviço bastante boa. Faça você também investimentos certos. Plante resultados na sua propriedade. Plante Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. São duas situações de plantio que você viu aí. Uma utilizando o avião, jogando sobre a soja, e outra já fazendo plantio com a VDTEC com a área já preparada para o plantio. E aí eu quero que vocês nos ajudem nisso. Por que essas duas situações de plantio? E como elas dão resultados mesmo sendo diferentes? São alternativas de plantio, por exemplo. Normalmente a pessoa colhe a soja e faz o plantio. Mas em algumas regiões que estou plantando a soja já no mês de novembro e que vai colher a partir de março e risco de pouca chuva, a sobressemeadura tem uma vantagem. Primeiro, eu formar um pasto novo, joga-se a semente a lanço, quando a soja começa a lourar a folha, cai a semente do capim, tem já uma dose maior, se é 500 pontos, tem já 700, 800 pontos, é mais semente, mas a própria folha da soja que vai caindo sobre a semente ajuda a segurar a umidade e pré-germinar. Colheu a soja, o pasto está relativamente formado, algumas manchas têm algum problema, mas formam palhada ou um pastejo de inverno, ou de safrinha, ou uma formação do pasto. Então é uma alternativa na cultura. Agora, quando eu tenho um solo preparado, que apareceu muito bem a VDTEC com rolo, eu posso incorporar a semente com rolo, mas a grade foi na frente. Ali vocês viram que a terra estava recém-gradeada,
Jogou a semente e o rolo vem apertando a semente no solo para ajudar a germinação. Então, um é solo preparado e outros são alternativas de plantio, que é a sobressemeadura. Bom plantio, com certeza, é também uma forma de evitar a invasão de invasoras, certo? Bom, vamos falar sobre pragas. Nós temos que falar ainda sobre aquela produção de silagem que o pessoal de Minas Gerais pediu. Mas, rapidamente, vamos falar agora de pragas, e aí nós vamos falar de cupins, formigas e corós, que também são fatores de trazer para o produtor rural a diminuição do seu rendimento, porque o cupim, a formiga, o que eles fazem? Já no plantio já sequestram a semente, já levam, já começa por aí, né? A formiga e o cupim, elas carregam a semente, então já não deixa germinar. Germinou... Para alimento desses insetos? Levam para estocar com um alimento. Elas consomem, levam, porque na hora do preparo do solo não tem nada para elas comer, está tudo seco, tudo incorporado. E leva a semente. Então levam a semente, a quem, outras formigas também carregam semente, e o cupim também. Germinou, plântula jovem, de 2, 3, até 15 dias, tanto a formiga corta e leva essa folhinha jovem, como comida, como também o cupim subterrâneo. Não é aquele cupim de montículo, é o cupim, aquele boiadeiro que vai por baixo do solo, que leva também a planta. Então, e nessa fase da plântula jovem tem a lagarta. Então é o seguinte, para o cupim e para o coró e formiga... É oriundo do que? Da borboleta também? Borboleta. É da mariposa. Da mariposa, isso. Mas aí é o seguinte, então, o controle da formiga e o cupim subterrâneo, formiga eu posso controlar nos montículos com um fungicida, mas posso tratar a semente. Já o cupim subterrâneo, só tratando a semente. Então, eu trato a semente, eu resolvo grilo, coró, cupim e formiga, com tratamento de semente. Agora, veio o ataque de lagarta, aí eu tenho inseticida. Lagarta na fase inicial, eu vou ter que aplicar um inseticida para lagarta, no mercado, um piretroide e tal, vai ter que aplicar. E agora está tendo cigarrinha. E o pessoal está com um produto novo no mercado, um inseticida de soja, que está se usando para controle da cigarrinha, que pode ser controlada via metarrizo, aplica um fungo que controla a cigarrinha, em algumas regiões tem alguma situação favorável, e também usando o metarrizo associado ao inseticida. Amigo, que situação é favorável para o aparecimento ou para a infestação máxima dessas pragas aí? Bom, o principal ponto, por exemplo, de formiga, são pastos antigos, pasto grama Mato Grosso, pasto latrato, áreas de pânico, de colonial antigo e tal, são comidas, são criatórios, amplia o volume de formigas. Então, esse é o problema. Quanto à lagarta, você planta um capim e as condições favoráveis para uma infestação, por exemplo, o clima, umidade relativa, inimigos naturais são favoráveis, por exemplo, a um surto de lagarta. Então a mariposa coloca seus ovos, quando está germinando o capim, quando o capim está pequenininho, a lagarta sai e começa a No começo do programa você falou que tem variedades de sementes forrageiras ou de forrageiras que elas são... Basicamente para formiga. Então, formiga. A formiga, depois de adulto, não come braquiarão, braquiarinho, charaés, piatã, pouco maçai. Agora, bota um tanzânia, bota um mombaça, bota um aruana, são capins extremamente, até o próprio andropólogo, são capins favoráveis para o ataque, são mais palatáveis para a formiga. Então, quando a formiga vai fazer a sua revoada e se multiplicar, ela vai botar seus ovos e fazer o ninho dela, ou seja, a multiplicação da família, onde tem comida. Então, as braquiárias, elas não são consumidas pelas formigas braquiária adulta. Então, tendo muita infestação vamos imaginar aqui, broto de cerrado, ciganinha, cafezinho e formiga. Eu tenho que botar um charaés, ou um piatã, ou um braquiarão. Daniel, a hora que o produtor rural liga lá na GMPasto para conversar com a equipe Nota 10, é claro que se ele tiver essa dúvida, se ele falar, olha, na minha área aqui tem muita infestação de formiga, de cupins e tal, a equipe vai indicar uma espécie ideal, claro que obedecendo a região dele também, porque tem essa questão da adaptação dessa cultivar para a região dele, né, Daniel? Sim, é o que nós falamos, Éder. Escolher o capim correto passa pelo crivo das pragas. Então, o local que o produtor está utilizando, se tem umidade, se não tem, se tem geada ou não, quanto chove, qual que é a utilização do produtor e o nível de tecnologia que ele quer e a questão de praga. Não adianta o produtor fazer todos esses detalhes, colocar fertilidade, melhorar o solo, colocar um tanzânia, um mombaço, como a Armin está dizendo, uma região que tem formiga.
dá para ele utilizar? Dá, desde que controle as pragas. Então, dá para conviver com essa praga. A praga, ela é praga desde que ela cause dano econômico. Enquanto ela está ali, mas não causa dano, ela não é praga. E é muito importante, como o Armindo está dizendo, é o seguinte, todas essas pragas, cupim, a própria formiga, principalmente cupim e formiga, no início da formação, ela pode causar a não formação da pastagem. Há situações onde o ataque é tão intenso que não forma. Então, depois que a planta atinge, como o Armindo falou, depois dos 15 dias, depois de um certo tempo, o ataque dessas pragas não vai matar mais aquela planta, vai causar, de repente, o pasto vai diminuir a produção, vai ficar mais lento, mas vai formar. O grande problema é que no início, se o ataque é inicial com plantas jovens, vai haver a morte da pastagem. Tem uma estimativa, vocês têm informação, se tem uma estimativa no Brasil de quanto é que a pecuária perde por pragas e invasoras? Não? É muito difícil, mas é por geralmente dos pastos. Assim, mas eu diria o seguinte, hoje a degradação dos pastos são espécie errada, má formação, mau preparo de sol, mau manejo, pragas invasoras e erosão. Isso aí faz de um pasto que produzir 15 arrobas de carne para 3. Então, o fundo do poço é 2, 3 arrobas. Então, o produtor está perdendo 5 vezes. Um pasto bom, um pasto bem formado, bem manejado, isento de pragas invasoras, com uma boa média fertilidade, é para no mínimo 2 garrotes por hectare, produzindo 5, 6 arrobas cada garrote. Então, são 10, 12 arrobas, e que hoje está 3. Então, o grande volume, nós teríamos assim, se eu tenho uma área de muita formiga, errei o controle, formei mal o pasto, esse pasto vai sempre produzir. O Daniel falou muito bem. Quando eu tenho um prejuízo em lavouras de grão, eu tenho um prejuízo para aqueles 4 meses. Venho, boto uma safrinha e recupero parte. Se eu errar na pastagem e eu ficar 10 anos com esse pasto mal formado, é 10 anos de prejuízo. Então isso, em pastagem, potencializa, por isso, a nossa preocupação que hoje você não pode errar em pasto. Você não pode perder um controle de pragas, deixar de fazer um controle de invasoras correto, porque o prejuízo é somatório. E é justamente isso que eu ia falar agora. A gente tem que pensar economicamente de duas maneiras. Primeiro, você está aqui na produção. Você perde porque você teve isso, você perdeu dinheiro, e outra coisa, você perdeu porque você deixou de produzir também, além daquilo que você seria capaz de produzir. E depois vai ter que gastar novamente para fazer. São duas perdas. Perde porque teve o ataque, aí diminui a produtividade, e perde porque você tem potencial para produzir mais e não consegue. Então são duas perdas econômicas que o produtor tem que estar atento. Vamos falar daquela questão. Você quer falar mais alguma coisa, Armindo, para encerrar o assunto? Não, vamos falar. Aí vamos falar da silagem. Silagem, importantíssimo. Encerramos o assunto de pragas e por hoje encerramos. Pragas invasoras. Olha, foi o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto pragas invasoras, quiser perguntar para a equipe da GM Pasto ou para o Armindo Kischel, manda um e-mail para a gente. Anota o nosso e-mail. Éder, diga lá. Eu tinha uma muito importante. Nós estamos falando para o Brasil e quem sabe até nossos vizinhos, irmãos aí na fronteira estão assistindo a gente. Então, nós falamos de algumas pragas, algumas invasoras assim mais tradicionais. Mas diga só, quiçá... É mais longe, né? Mas aí eu diria o seguinte, que cada região, cada propriedade vai ter as invasoras mais agressivas e um tipo de praga também pode ser até diferente. Nós estamos comentando de uma maneira geral, mas o Brasil é tão grande, tão variável as pragas e as invasoras, que aí na sua região pode ter um outro tipo de praga mais problema, se tiver dúvida, que nós não citamos aqui, entra em contato conosco, viu, gente? Se tiver dúvida, não fique com essa dúvida não, entra em contato com a GM Pasto, ligando, mandando um e-mail, pode mandar pergunta para o Armindo Kischel, que a gente repassa para eles a pergunta e ele manda para você um e-mail, tá certo? É gmpasto@gmpasto.com.br. Você pode fazer isso também via Facebook, entra no Facebook, perfil da GM Pasto está lá, você pode perguntar, conversar com a GM Pasto através do Facebook. Ok? Ou então pode ligar. Bom, antes da gente falar sobre a produção de silagem para atender o pedido lá de Minas Gerais, o Bruno Ribeiro, que atende o estado de Minas Gerais e outros estados, como Goiás, onde mais? Vai me ajudando aí. Tocantins, Sul do Pará. Ele tem um recado para quem quer fazer parte da equipe Nota 10 da GM Pasto. Bruno. Você que está em Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Pará e Maranhão, entre em contato, faça uma solicitação de uma visita pessoal aí na sua propriedade ou ao seu escritório. Nós queremos lhe prestar a melhor assistência possível, porque o importante para nós é a sua satisfação. Produtos de qualidade, alta tecnologia, nós temos para te oferecer. E se você quiser esse contato mais próximo, nós também estamos aqui para lhe atender dessa maneira. Basta entrar em contato comigo
que sou o supervisor da área, ou entrando no nosso site, você verifica qual o representante mais perto aí da sua região e pode fazer a solicitação direto para eles. A Germipasto tem uma equipe nota 10 que vai lhe atender e vai levar o melhor resultado para a sua propriedade. Legal, Bruno, obrigado pela sua mensagem. Bom, e agora eu quero mostrar para você clientes da Germipasto, viu? Porque o nosso maior desejo é ter clientes satisfeitos. Veja aí, conheça um. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, hoje eu sou um cliente satisfeito, sim. Eu acho que o serviço que a Germipasto está prestando aqui através da comitiva é importante. Eles dão assistência para a gente, nós estamos... Tô com o meu pasto, assim, que a semente que eu comprei nasceu toda, formou, que é uma beleza. Eu acho que eu estou muito satisfeito e eu recomendo. Que bom, né? Que bom que temos clientes satisfeitos em todo o Brasil. É uma legião de clientes da Germipasto que a cada dia mais tornam-se clientes fiéis e satisfeitos com os resultados das sementes que a Germipasto coloca no mercado e também com a VDTEC 190, viu? Se você ainda não é um cliente da Germipasto, venha para cá. Pula para o lado de cá que você vai ficar muito satisfeito com o resultado ou com os resultados que você vai ter com a qualidade das nossas sementes e também com a VDTEC 190. Bom, nós temos um pedido especial da nossa equipe lá em Minas Gerais e também de produtores lá da região de Minas, que gostaria que você falasse sobre produção de silagem de capim. Bom, os clientes da Rima Agropecuária e o meu amigo Kleber Diniz, quanto tempo, é amigo de muitos anos. Essa dica de silagem de capim para a região de Minas é muito importante, porque é uma região de uma bacia leiteira do maior do Brasil, mas essas informações sobre silagem de capim valem para o Brasil inteiro. Tanto a silagem como o feno é bom fazer do melhor produto de maior proteína, maior qualidade. Entre as forrageiras, pensando em silagem, o Mombaça é o capim mais indicado. Agora tem o Zuri, está chegando no mercado também, tem um característica semelhante e um potencial até superior um pouco ao Mombaça, produzir silagem de capim. Mas olha, eu queria dar uma dica também importante, que essas regiões que vai formar produção de silagem também de milho. Vão plantar milho, sorgo para silagem, bota um capim junto, faz um consórcio, escolhe essa silagem de milho, de sorgo, tem uma passagem formada, ou plantio de Mombaça juntamente com milho, com sorgo, corte-se todo, uma silagem mista, milho mais o sorgo, mais o capim Mombaça, corte com uma máquina de ação total e faz uma silagem muito importante. Está na época agora do plantio, vamos reforçar a semente. Quando eu quero fazer silagem, um exemplo de Mombaça, vamos botar uma taxa maior. Você não botava em 400, 350 pontos, vamos botar 400, 450 pontos de sementes. Aí seria uma semente de qualidade e gramar bem o chão. Feito o plantio com as adubações, é importante em silagem repor os nutrientes. Quando o boi come uma pastagem, leva 50% do que produziu o pasto, ele consome 50 voltas e mais 30 voltas no esterco e na urina. Então, um boi leva de 10% a 15%. A silagem leva 100% de tudo que o pasto produziu. Portanto, cuidado na adubação, reposição dos nutrientes, que é exportado pela área. Plantou Mombaça, 90 dias, 100 dias, 110 dias, está no ponto de corte. A altura de Mombaça, 1,80 m, 1,70 m, até 2 metros de altura. Matéria seca, 22%, 24%, 26%. A dica é fazer silagem de capim consorciado com aditivo sólido. O que é aditivo sólido? Cortar o Mombaça com proteína 10, 12, tem muita água para não virar aquele churume e apodrecer a silagem. Nós colocamos, além do aditivo, botamos 5 a 10% de quirera de milho, sorgo moído, semente de milheto, casquinha de soja, polpa cítrica, qualquer produto energético e que tenha, que seja palatável para o animal, a gente coloca na silagem. E depois ou até próprio grão de milho, e eu vou reduzir a minha ração lá. É a silagem hoje de custo mais barato do Brasil, que eu formo um pasto, faço um corte com 100 dias,
Veio o rebrote, adubo, vem o rebrote, faço mais um corte com 40, 50 dias e posso dar até 3 cortes no ano. Se eu irrigar, posso dar até 6 cortes por ano. É claro que a planta vai esgotando. O ideal, em propriedades que a gente recomenda, monta uma massa de qualidade, um júri, faz 1 ou 2 cortes, libera a área para pastejo e forma outro ano seguinte, outra área. E vai rodando a fazenda com áreas novas, fazendo a silagem. Qual é a grande vantagem? Ou o pasto fica de graça a formação, a silagem paga, ou eu tenho uma silagem de baixo custo. Então, a silagem ou de capim é uma grande alternativa para quem não tem lavoura de soja, de milho ou de sorgo, está numa região que não tem muitos equipamentos. Vamos trabalhar com a moeda da própria pecuária de corte de leite, que é o pasto, usando o excedente de pasto, principalmente no mês de janeiro e fevereiro tem sobra de capim. Vamos guardar esse capim num silo, evitando perder qualidade e ter aí uma garantia para o período seco. Hoje a pecuária de corte e leite, o produto mais importante é o volumoso, é a pastagem e com custo importantíssimo. Se eu quero ter sucesso hoje na pecuária de corte, na suplementação, na sanidade, na genética, o animal não pode passar fome. E sabemos que grande parte do Brasil ou tem o frio no inverno ou tem a seca, que todos os anos começa em maio e vai até outubro, às vezes até novembro. Isso é a coisa mais certa, é o período. Então, armazenar forragem para o período crítico e a silagem, tanto para leite como para confinamento de corte e uma reserva, é um produto ainda de um custo relativamente não tão barato, mas é uma segurança da propriedade rural. Legal, essa foi a dica do Armindo para vocês aí de Minas Gerais. Agora a dica do Daniel para a gente encerrar o programa, Daniel. A dica de bons negócios, viu? Exatamente, Ed. Vamos reforçar mais uma vez. O produtor rural que ainda não adquiriu sua semente de pastagem para formar esse ano, é o momento de entrar em contato com a equipe Nota 10, entrar em contato com o Kleber Diniz, lá em Minas Gerais, né, Armindo? Isso. É o primeiro representante da Germipasto, é o que começou o trabalho a desbravar o norte de Minas. Então, o produtor rural que ainda não adquiriu, é o momento de entrar em contato e fazer um bom negócio. Ligue para o 0800 647 0050, ligação gratuita de todo o Brasil, escolha melhor cultivar, defina qual a condição que você quer plantar, utilizar aí na sua propriedade e 10% de desconto para quem entrar em contato e comprar agora, hoje sementes importadas. Até às 12h30, horário de Brasília, a equipe Nota 10 à sua disposição para sanar todas as dúvidas e com certeza fazer um bom negócio e ainda poder ter a oportunidade de utilizar a VDTEC, economizar de R$30 a R$40 por hectare no momento da formação. O produtor vai ter esse custo, vai precisar distribuir a semente e fazer a incorporação. Utilizando a VDTEC 190, economia direta de R$35 a R$40 por hectare e garantindo uma excelente formação de pastagem. Legal. Essa é a dica do Daniel hoje. Essa é a dica do Daniel hoje. Agora você pegar o telefone, ligar para a Germipasto e fazer um bom negócio. Olha, aproveite o desconto, 10% em todos os cultivares, todas as apresentações, é isso? Nas incrustadas. Nas incrustadas? Vamos então, passar para todas então? Pode ser? Pode ser, vamos lá. Olha, então tá bom, vamos lá. Melhor, o momento está favorável, é bom para todo mundo o momento. É bom para o produtor que vai plantar, é bom para a Germipasto que tem que colocar semente no mercado, é bom para todo, é bom para você que produz o gado e bom para nós que vamos comer esse churrasquinho mais tarde, né? Com certeza. Obrigado, Armindo Kish, um abraço para você. Um abraço a todos, principalmente para Agromaripá. Luiz Otávio pensa numa genética, comprou semente de Germipasto e lá tem genética boa. Um abraço aos funcionários, Luiz Otávio, toda a equipe lá da Agromaripá. Meu comandante Daniel Diraim, um abraço para você também. Um abraço, Éder, um abraço, Armindo, um abraço a todos os produtores que entraram em contato, que vão entrar em contato com a equipe Nota 10. Até a próxima. Meus amigos produtores de todo o Brasil, obrigado, um abraço para vocês. Semana que vem tem mais. E olha, lembrando que a Germipasto está na Rede Mundial de Computadores, com o seu site, germipasto.com.br, no Facebook, no seu perfil, facebook.com/Germipasto, no YouTube, mais de 300 vídeos com muitas informações. E semanalmente aqui pelo Canal do Boi, sábado, nós estamos sempre aqui com a informação ou as informações importantíssimas para você, como o programa de hoje, pragas e invasoras. Semana que vem tem mais informações. Grande abraço, obrigado, aproveite a promoção, vai ligando agora mesmo, 0800 647 0050. Tchau, obrigado!